Olá, eu sou Henrique Paladino, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse final de semana a NASCAR visitou um dos grandes templos do automobilismo mundial, o Indianapolis Motor Speedway. A pista recebeu provas da Cup e da O'Reilly Auto Parts Series, enquanto a Truck Series correu no Indianapolis Raceway Park, um short track também ali na região de Indianápolis. E o que a gente viu foram três corridas não tão movimentadas, mas com algumas surpresas interessantes. A ação, como de costume, começou com a prova da Truck Series em IRP na sexta-noite e foi uma corrida, no geral, sem surpresas. Uma prova dominada pelo Lane Riggs, que largou na pole, venceu os dois segmentos e a corrida, aumentando a diferença dele para o Kenan Honeycutt no campeonato para 57 pontos a duas corridas do fim da temporada regular. E a gente também teve três pilotos garantindo sua classificação para o Chase. O Riggs e o Honeycutt já estavam classificados, mas depois de sexta nós tivemos também a confirmação das classificações do Chandler Smith, do Gil Ruggiero e do Christian Eckes, que conseguiu uma distância para a cutline considerável que não possa ser alcançada nas próximas duas corridas, apesar de ter abandonado a corrida. Então como ele já estava bem acima da linha de corte, mesmo com esse abandono, ele conseguiu já garantir a classificação. No sábado começou a ação no Indianapolis Motor Speedway. Tivemos a prova da O'Reilly Auto Parts Series. O Sheldon Creed fez a pole, porém quem roubou a cena no primeiro segmento não foi ele e nem nenhum dos outros favoritos, mas sim o Jeremy Clements, que foi para frente ainda nas primeiras voltas da corrida, chegou a liderar algumas voltas e venceu o primeiro segmento. O Clements já tem duas vitórias na carreira, em Road America em 2017, em Daytona em 2022, duas corridas bem caóticas, inclusive, mas nunca tinha vencido um estágio até esse fim de semana. Infelizmente para ele, ele acabou tendo problemas com o carro no segundo segmento e isso fez com que ele terminasse a corrida apenas em 37º. Enquanto isso, o Raja Karuf venceu esse segundo segmento em uma estratégia alternativa em que ele ficou na pista durante uma amarela em que quase todo o pelotão foi para o box. Mas a briga pela vitória mesmo foi uma briga doméstica da Junior Motorsports, porque o líder durante a maior parte do estágio final era o Ross Chastain no carro número 9, porém o Carson Kvapil ultrapassou ele com menos de 20 voltas para o final, e depois o Justin Allgaier, o líder do campeonato, também passou o Chastain, foi para cima do Kvapil, conseguiu diminuir bastante a vantagem dele, que chegou a ser de 2 segundos com 10 voltas para o fim. Mas o Allgaier não conseguiu se aproximar o suficiente para tentar uma ultrapassagem e com isso o Kvapil conquistou a primeira vitória da carreira dele em qualquer uma das três divisões principais da NASCAR. E com essa vitória ele também garantiu a sua classificação para o Chase da O'Reilly a duas corridas do fim da temporada regular, assim como também fizeram nessa mesma corrida Austin Hill, Corey Day, Sheldon Creed e Brandon Jones. No domingo, na prova da Cup Series, nós tivemos uma primeira fila 100% da Spire, com o Carson Hocevar na pole e o Daniel Soares largando em segundo. Aliás, um ótimo quali da Spire como um todo, porque o Michael McDowell no outro carro da equipe largou em sexto. E eles dominaram a fase inicial da corrida, boa parte do primeiro segmento foi liderado por eles, mas o Hocevar acabou perdendo a ponta para o Ty Gibbs durante as paradas em bandeira verde. E foi justamente o Gibbs que ficou com a vitória no primeiro estágio, depois de uma batida do Kyle Larson, que era líder, mas acabou tendo um furo de pneu entrando na curva 3 com poucas voltas para o fim, rodou, bateu e abandonou a prova, acabou sendo o último classificado. E no segundo segmento, a gente teve uma situação um pouco parecida, no caso, o segmento não terminando em bandeira amarela, mas terminando com uma relargada na última volta, porque o Daniel Dye bateu também na curva 3 já perto do final, e aí o Ross Chastain e o Todd Gilliland não pararam, assim como o Caruso tinha feito no sábado, e o Chastain conseguiu manter a liderança e vencer o segmento. O terceiro segmento começou com um pouco de drama, mas não foi exatamente pro resultado da corrida e nem até pro campeonato, mas sim pro In-Season Challenge, né, que é aquele mini torneio que a NASCAR começou a fazer no passado, em que 32 pilotos são colocados em confrontos eliminatórios lá no meio da temporada, em junho, no começo de julho, baseado na classificação deles no campeonato, e os confrontos vão acontecendo por 5 corridas até chegar na final, onde 2 pilotos competem um contra o outro,
e quem chegar na frente entre os dois ganha $1 milhão. Esse ano a final foi entre o Ryan Blaney e o Todd Gilliland, e numa relargada bem no começo do terceiro segmento, o Blaney acabou se tocando com o John Hunter Nemechek, rodou, foi parar no muro e caiu lá para o fundo do pelotão. Então, apesar de ter andado durante quase toda a corrida na frente do Gilliland, agora ele estava numa posição... O Gilliland agora estava numa posição para levar $1 milhão para casa, enquanto lá na frente os Toyotas começaram a tomar controle da corrida, como a gente já viu acontecer várias vezes esse ano. O Joey Logano, mais uma vez, fazendo uma boa prova e também andando lá na frente. E aí, na última relargada da prova, que aconteceu com mais ou menos 30 voltas para o final, o Corey Heim acabou recebendo um empurrão do próprio Logano, e enquanto ele relargava lado a lado com o chefe de equipe dele, o Denny Hamlin, e aí com esse empurrão do Logano ele conseguiu assumir a ponta, e o Hamlin acabou fazendo uma relargada não muito boa, caiu para quinto, atrás até do Chase Briscoe e do Ty Gibbs, e ele acabou meio que ficando por lá até o fim da prova. O Christopher Bell assumiu a segunda posição, o Logano em terceiro vinha atrás dele do Heim, pressionando bastante os dois, mas durante toda a corrida de ontem, e assim como tem sido aí nos últimos anos em Indianápolis, os pilotos tiveram certa dificuldade para ultrapassar nesses carros da Cup, e com isso o Heim conseguiu manter a ponta até o final da prova e venceu pela segunda vez na carreira na Cup. A primeira vitória dele foi em San Diego no mês passado, e ele também alcançou um feito que não era alcançado há quase 40 anos, vencer mais de uma corrida na Cup em um ano em que o piloto não disputa a temporada completa. O último a fazer isso tinha sido o Davey Allison lá em 1987, quando ele também venceu exatamente 2 corridas, antes de disputar a sua primeira temporada completa em 1988. O Heim, como eu disse, alcançou a sua segunda vitória na Cup ontem, e no ano que vem eles, pela 23XI Racing, uma equipe que é onde ele vai correr a temporada completa a partir do ano que vem. Enquanto isso, na disputa pelo título do In-Season Challenge, o Ryan Blaney até tentou se recuperar, mas acabou estacionando na 26ª posição, e com isso o Todd Gilliland foi campeão do In-Season e levou $1 milhão, terminando na 24ª posição. Assim como nas outras 2 categorias, na Cup a gente teve outros pilotos garantindo suas classificações para o Chase, até porque a Cup é a categoria que ainda tem mais chão pela frente na temporada regular, diferente das outras 2 que tem apenas 2 corridas, a Cup ainda tem mais 4, que são Iowa, Richmond, New Hampshire e Daytona. E se juntam a Denny Hamlin e Tyler Reddick agora o Ty Gibbs e o Ryan Blaney. Então, com 4 corridas faltando, nós temos ainda 12 vagas em jogo. E para fechar, nessa semana nós também tivemos uma notícia que balançou bastante o mercado de pilotos da Cup Series, mas não para 2027, e sim para 2028. Porque por vários anos, desde que o Alex Bowman assumiu o 48, depois da aposentadoria do Jimmy Johnson, houve muita especulação de se ele não seria substituído por algum outro piloto na Hendrick, porque os 3 companheiros dele, Elliott, Larson e Byron, estão sempre, normalmente, andando na frente dele, vencendo mais corridas. Obviamente o Elliott e o Larson são 2 campeões da categoria. Então, ao longo dos últimos 5 anos, mais ou menos, a gente teve vários pilotos sendo cotados, principalmente por fãs, para assumir essa vaga. Falou-se em Kyle Busch, Carson Hocevar, Corey LaJoie, Justin Haley, mas o Rick Hendrick sempre confirmava que o Bowman tinha contrato e que eles não estavam procurando outro piloto para o 48. O contrato do Bowman acabaria no ano que vem, porém ele assinou uma renovação do contrato de 1 ano para 2027, e essa notícia da renovação também veio junto com o anúncio de que 2027 vai ser a última temporada completa que ele vai fazer na Cup Series. Uma decisão que possivelmente tem motivo... O Bowman não disse, mas possivelmente tem motivos de saúde, afinal ele teve aquela concussão em 2022 que tirou ele de algumas provas, sofreu uma lesão nas costas também num acidente de sprint car em 2023, e uma coisa que ele até disse
no anúncio aí dessa renovação também, que aquele acidente que ele sofreu em Michigan ano passado não fez ele perder nenhuma corrida, mas que ele sentiu que foi pior para as costas dele do que esse acidente de sprint car, além de ter perdido 4 provas com aquele caso de vertigem que ele teve no começo desse ano. Então é bem provável que tudo isso somado tenha tido aí o seu papel nessa aposentadoria relativamente precoce do Bowman, que vai fazer 34 anos só no ano que vem. Né? E aí, com isso, já começaram de novo as especulações para quem vai assumir o 48 em 2028, com os favoritos a esse carro no momento, sendo o Conor Zilisch, que é piloto da Chevrolet, apesar de estar com a Trackhouse, e o Corey Day, que é piloto da própria Hendrick. A NASCAR vai ter uma semana de folga agora, antes de voltar em Iowa, que vai receber a prova da Cup Series no dia 9 de agosto. Mas por essa semana é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.